Olá, vamos começar mais uma aula aqui do nosso curso de Alpine.js e nessa aula nós vamos ver como exibir ou ocultar elementos com o Alpine.js. Eu já criei aqui uma estrutura de um HTML, já importei aqui no meu editor o Alpine.js, o script lá do Alpine.js e criei aqui a estrutura básica da minha aplicação com o Alpine. Vamos agora então desenvolver o nosso código. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar aqui uma variável para mim poder controlar se um determinado elemento é exibido ou oculto na minha página. Para isso eu vou chamar essa variável aqui de open e vou inicializar ela com false. Então, por padrão, assim que eu carrego a minha página, já vai ficar oculto aquilo que eu colocar. E agora aqui eu vou criar um parágrafo com lorem y aqui, vou diminuir aqui essa frase, ok. E agora eu vou adicionar aqui uma condição para mim poder ocultar esse elemento quando a minha variável open for igual a falso. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho aqui o xShow que faz essa funcionalidade e aqui eu coloco qual que é a condição que eu quero. E aqui no caso eu posso colocar apenas a variável. Quando for verdadeiro vai exibir, quando for falso vai ocultar esse parágrafo. Atualizo aqui a minha página e agora ele ocultou lá o meu parágrafo. Se eu venho aqui nas ferramentas de desenvolvedor, inspeciono aqui a minha página, navego lá até o meu parágrafo, você pode ver que ele adicionou aqui uma tag automaticamente, essa tag style com o display none, para poder ocultar esse elemento. Vamos adicionar aqui um botão para poder exibir ou ocultar esses elementos, a gente poder alterar isso. Vou então criar aqui um botão do tipo button e o texto aqui abre e fecha, por exemplo. Aqui, button, acho que eu estou sem o Emmet aqui instalado. Type button, abre e fecha. Ok. E agora eu tenho que adicionar funcionalidade nesse botão. Então aqui, xOnClick, que é o evento que eu quero escutar aí nesse botão. E agora coloco aqui open é igual a diferente de open. E aí ele vai ficar alterando. Atualizo a minha página, clico no botão, ele remove lá a tag do parágrafo. E agora o parágrafo é exibido. Clico novamente e ele adiciona a tag do style com a propriedade de display none para poder ocultar o elemento. Existe outra forma da gente fazer o mesmo processo também, porém o modo de trabalho é diferente. A gente tem o xif, porém o xif a gente não pode colocar ele assim como o xShow, que a gente pode colocar direto na tag que a gente quer trabalhar. A gente precisa de utilizar ele dentro de uma tag template. Então aqui eu coloco template xif e aqui eu coloco a condição também, que aqui no caso é open. Ok. Aqui vale essa observação aqui, que quando a gente utilizar uma tag template, a gente só pode ter um elemento filho dentro dessa tag template. Então se eu tenho aqui um parágrafo com um texto aqui qualquer, e eu quero adicionar um título, por exemplo, um H1 e colocar aqui um título, eu não posso fazer dessa maneira aqui, ok? Eu tenho que ter um único elemento filho aqui de template. Então como que eu posso resolver isso? Poderia colocar uma div ou qualquer outra tag aqui e aí eu jogo isso daqui para dentro dessa div. Agora a template tem um único filho, ok? Dado então essa observação aí, vamos voltar aqui para o nosso código. Então aqui eu tenho agora o xif e o xShow. Qual que é a diferença dos dois? Quando eu utilizo o xif, ele remove realmente o elemento, ele não adiciona uma tag lá como o xShow, ele remove o elemento, essa parte do HTML, quando esse elemento é para ser oculto, e depois, quando a condição é verdadeira, ele reescreve esse elemento novamente no nosso HTML. Então vamos ver esse exemplo aqui em ação. Aqui eu tenho o template, você pode ver até que o próprio navegador adiciona aqui essa referência para a gente poder ter uma noção de como é feito isso. Clico aqui em abrir e fechar, você pode ver que ele pegou lá essa referência aqui e criou um novo elemento aqui, ó. Ele pegou a referência que ele tinha, marcou onde era o lugar para poder ser exibido e colocou lá o nosso parágrafo. Aqui eu poderia ter outro parágrafo aqui novamente, aqui embaixo, sem nenhum problema,
que ele não mistura, ele sempre marca o ponto correto de exibir esse conteúdo. Deixa eu só colocar aqui um HR aqui antes, apenas para a gente separar bem os parágrafos e ter uma ideia melhor da separação aí desses textos. Coloco aqui para poder exibir e agora ele adiciona aqui no local correto aquela parte daquele HTML que ele pegou como referência. Então não tem agora nada de style display none nem nada do tipo. São dois métodos de trabalho diferente aí do Alpine.js, tem as suas particularidades e talvez dependendo da aplicação que você vai desenvolver, você precisa de um ou de outro, ok? Então essa a aula de hoje, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!